Bom, a nossa entrevista a partir de agora é com uma figura que eu admiro bastante, viu? Além de um amigo, um colega de trabalho, companheiro de profissão, para mim além de ser um dos melhores comunicadores do estado do Piauí, para mim também é um dos maiores cronistas do nosso estado, viu? É alguém que tem a capacidade de enxergar nas coisas do cotidiano, no dia a dia, nas coisas simples que muitas vezes passam como trivialidades para a maioria das pessoas. Ele enxerga ali a possibilidade de fazer um registro, uma crônica, uma reflexão, e ao longo dos últimos anos tem se destacado também nesse outro segmento, que é o segmento da escrita. Estou falando do nosso amigo Chagas Botelho, está conosco aqui no estúdio, radialista, escritor, professor, o multifacetado Chagas Botelho, viu, que está lançando o seu terceiro livro de crônicas, que circula em torno das memórias musicais, ou melhor, de fatos e sensações que músicas marcantes despertam sobre todos nós, né? Quem não tem aquela música que marcou ali um grande amor, marcou um momento da vida, aquela música que você escuta e já lembra de algo do passado, já lembra ali de um momento marcante. Então o livro Memórias Sonoras reúne 55 flashes de memórias que recompõem a vida e a obra do nosso amigo Chagas Botelho, que está conosco a partir de agora. Chagas, bom dia, prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, prazer recebê-lo na FM O Dia. Inclusive, você citava aqui nos bastidores, que é uma rádio que também faz parte, acredito, dessas memórias sonoras. Com certeza. Na sua adolescência você era um ouvinte assíduo, um frequentador também dos estúdios. Então vamos bater um papo sobre esse livro, essa obra bacana que vai ser lançada em breve, viu? E aqui em primeira mão no Comando Geral nós já estamos trazendo para a nossa audiência. Bom dia, Chagas, seja bem-vindo. Bom dia, Natan, bom dia a todos, muito obrigado aí pelo convite. E de fato, eu hoje entrando aqui na FM O Dia, no sistema O Dia de Comunicação, realmente eu revivi, né, momentos inesquecíveis lá na década de 80, que a gente frequentava por aqui, ficava observando, aprendendo como é que se fazia a comunicação, né? Bom, vamos falar então desse lançamento, né, o livro Memórias Sonoras, que é um livro que tem uma temática bastante interessante, né? Como eu disse, todos nós temos uma trilha sonora, né, da nossa vida. A música que marcou ali uma paixão, um amor platônico. Quem não sofreu por amor, hein? Na adolescência, na juventude? Quem não sofre até hoje? E aí tem vários outros momentos marcantes e histórias pitorescas que o Chagas conta nesse livro. Como é que surgiu a ideia de produzir esse livro e como é que foi, inclusive, a seleção das músicas, Chagas, uma vez que você é também um dos maiores conhecedores do cenário musical e do repertório dos artistas da música brasileira? Foi difícil condensar em apenas 55 textos toda a vastidão do seu conhecimento musical? Não tenha dúvida que sim, Natan. Quando eu terminei de escrever o meu segundo livro, que foi O Olhar de Casca de Banana, eu fiquei me perguntando, e agora? Eu vou escrever sobre o quê? E aquela ideia ficou matutando, né? Ficou matutando, aí eu disse, não, eu acho que eu vou escrever algo em relação à música. As pessoas me cobram muito pelo fato de ser radialista desde 1992. As pessoas me cobram muito e aí, você não vai falar nada sobre o rádio, não vai escrever nada sobre o rádio? E aí, numa certa noite, numa certa madrugada de insônia, eu recebi um vídeo de um grande amigo chamado César Filho. E ele mandou um vídeo no grupo em que a gente pertence, que são colegas do rádio. E aquele vídeo, ele me instigou a escrever esse livro, porque ao ver o vídeo, eu disse, pronto, matei, eu vou escrever sobre isso, porque o vídeo, no fundo do vídeo tinha uma música do Elino Julião, e eu simplesmente fechei os meus olhos e comecei a viajar nas minhas memórias afetivas, né? Aquela música fez com que atiçasse todas as minhas memórias afetivas. E foi a trilha sonora daqueles momentos que eu tive voltando no tempo. Eu disse, então vou escrever sobre isso. Uma música, ela pode atinar as memórias afetivas, que às vezes até estão escondidas, né? Recônditas na memória. E aí essa música me fez dar o passo inicial para escrever o Memórias Sonoras. Foi a partir dessa música, a partir do Elino Julião. Você está ouvindo aí, ó. Por isso que essa música é tema, né, do meu livro. A temática do meu livro todinha em cima dessa música. Esse é meu céu,
Isso é uma obra-prima, né, Natan? E é uma música que ela... Eu percebo, viu, Chagas, que voltou a tocar bastante, principalmente nas redes sociais. Principalmente. Muita gente usa essa música como trilha para vídeos, né, no Instagram, no TikTok, né? Interessante. Exatamente, foi esse vídeo que me impulsionou, enviado pelo César, que me impulsionou a escrever sobre as minhas memórias afetivas e todas elas pautadas em uma música assim como essa do Elino Julião. Bom, e aí, como é que foi o processo de produção, né? De fazer esse link entre as memórias, aquilo que você vivenciou, as histórias e o repertório musical? A primeira que eu coloquei foi essa aí do Elino, porque foi ela que impulsionou tudo. Aí depois eu fiquei pesquisando, né, e buscando nas memórias, nas lembranças, selecionar as músicas. São 50 e poucas músicas no livro, mas eu tive muito mais, né? Tive também as internacionais, que de primeira mão já descartei as internacionais, porque eu queria fazer mesmo só com música nacional. Então algumas ficaram de fora, quem sabe aí para uma segunda edição do Memórias Sonoras. E aí fazer a seleção dessas músicas foi de acordo com as lembranças que eu estava tendo. Por exemplo, tem 3 passagens na minha vida que são inesquecíveis, que eram com músicas do Roberto Carlos. Então no livro já tem 3 músicas do Roberto Carlos, né? Tem 2 músicas do Odair José. Então assim, há repetição de não as mesmas músicas, mas o mesmo cantor. E aí eu tive que fazer essa seleção, e a partir dessas seleções eu criei as memórias, né? Criei aqueles textos em que me falavam de situações vivenciadas por mim na época de adolescência, na época de infância. O livro, ele é como um vinil, né? Muita gente talvez não saiba o que é um vinil, porque não se usa mais o vinil. Mas o livro, o Memórias Sonoras, é como um vinil. Ele tem o lado A e tem o lado B. O lado A são as experiências, as vivências lá em Barras, né, que é a minha cidade natal, e eu tive muitas experiências muito boas, amizades incríveis. Então eu retrato no lado A as coisas que aconteceram comigo na época de infância na minha cidade de Barras. E o lado B já é quando eu vim para Teresina, né? Quando eu cheguei em Teresina em 1982. Então muitas experiências, inclusive experiências de rádio, estão contidas nesse livro. É o lado A e o lado B. O lado A da infância e já o lado B da adolescência. Chagas, nos últimos anos a gente consegue perceber um aumento novamente, um fortalecimento da questão do rádio, né? Da audiência. Acho que agora a boa parte da audiência das emissoras de rádio está nos veículos, né? Aqui a gente é uma prova disso, porque diariamente são dezenas e dezenas de ligações e mensagens dos motoristas de aplicativo, enfim, quem está nas ruas. Queria saber, você que vivenciou, tem essa experiência muito grande como profissional do rádio, o que você sente ao observar que o rádio voltou a ser novamente um veículo de comunicação muito forte e mantendo essas características de proximidade, de uma relação muito próxima com o seu ouvinte? Olha, quando surgiu a TV, muita gente dizia que o rádio ia morrer, né? Que o rádio ia acabar. A TV surgiu e o rádio acompanhou. Depois veio o advento da internet e muita gente dizia também, pronto, acabou o rádio. E aí está hoje. O rádio com a internet com o rádio. Então, assim, o rádio, ele continua mais vivo do que nunca. Ele continua mais presente do que nunca. É o maior veículo de comunicação que tem uma penetração incrível em todas as massas sociais. Então, só isso já dá ao rádio aquela coisa de vida eterna. Podem e vão surgir novas mídias, mas o rádio vai estar sempre vivo. Porque é um meio que ele atinge as camadas sociais, como eu disse, de uma forma como nenhuma outra. A internet é muito legal, muito interessante, mas a internet hoje, infelizmente, não chega a qualquer lugar. Aqui mesmo no Piauí não chega a qualquer lugar. O rádio, sim, o rádio continua penetrando, mesmo no lugar mais longínquo que possa existir, o rádio está lá presente. Então, só por isso, o rádio é vivo e continuará vivo. E Chagas, desculpa. Não, só em relação ao livro, onde é que as pessoas têm acesso hoje, como é que a gente faz para encontrar? Você sabe que
Fazer livro é muito complicado. Sim, Escrever sim. livro, escrever é mais fácil do que divulgar, vender e tal. Então, hoje o livro Memória Sonora só comigo. Você entra lá nas minhas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, entre em contato comigo e eu faço questão de deixar o livro até você, porque eu quero cultivar esse leitor. Desde o primeiro livro que eu faço isso, né? Eu faço questão de marcar encontro, de conversar e depois até pedir feedback. E aí, o que você gostou, o que você pode criticar, o que você acha do livro, o que você acha que a gente pode fazer uma sequência ou não, porque eu gosto demais de ter esse contato com o leitor. Não é só vender e esquecer o leitor. Inclusive, eu faço uma lista lá dos meus leitores e eu estou sempre em contato com eles, né? Então, assim, o livro hoje, somente comigo, e você pode entrar aí nas minhas redes sociais e a gente conversa, e eu vou deixar até você, a gente bate um retrato e conversa, e toma um café e discute um pouco sobre o livro. Chagas, lá no ano 2000, eu fazia um programa chamado Encontro Popular, onde era Roberto Carlos e mais os outros artistas. Aí tem Aldair José, Bartô Galeno, tantos outros. E aí tinha um feedback muito bacana do público, o público participava, sugeria, fazia uma lista de música que ele queria ouvir. Agora, hoje a gente vai ouvir essas músicas e aí a gente vê que essa juventude acaba olhando pra gente meio atravessado. Você acha que essas músicas populares, elas vão acabar ficando ali meio que de escanteio, ou há uma possibilidade dessa nova geração passar a ter um gosto popular com essas músicas que fizeram tanto sucesso, que ainda hoje são clássicos e que tá ficando ali meio que no esquecimento? Eu acho que a música romântica, muitos chamam de brega, eu costumo chamar de música romântica, ela vai permanecer mais viva do que nunca. Você pode observar os novos cantores, Titãs gravou música do Aldair José, Pato Fu gravou música do Aldair José. Esses novos cantores agora, por exemplo, a Glória Groove gravou uma música do Flávio Venturini lá de 1970, por aí, e é o maior sucesso nas redes sociais. Então, eu acho que elas vão permanecer vivas, principalmente com as redes sociais, principalmente com os streams. Essa coisa toda da internet, ela só fortaleceu a música romântica, a música brega. Tem um livro chamado Eu Não Sou o Cachorro Não, que conta toda a história dessa música romântica, desde Evaldo Braga a Valdir Soriano, que foi um dos livros mais vendidos, mais consumidos pelo público jovem, na intenção de conhecer o que foi e o que é essa música romântica, essa música brega. E as pessoas que vão ler o meu livro, por exemplo, que muitas vezes não conhecem, porque é um público jovem, mas essas pessoas que, de repente, leem o texto, observam a música e não conhecem a música, ela vai ter a oportunidade de, no final do livro, ter um QR Code que vai dar direto a música que a pessoa, de repente, não conhece. E aí ela pode conhecer. E até mesmo aquele leitor que vai ler, que já conhece a música e quer constatar pelo texto, vai lá, por exemplo, no QR Code, no final do livro, e vai ter o contato com essa música que está escrita. Porque toda a playlist que foi apresentada no livro está no final, para que as pessoas possam ter acesso e ouvir. Chagas, você falou aí hoje é muito fácil você ouvir música. Nós temos o stream, tem o YouTube, tem várias plataformas. Inclusive o livro traz aí já essa vertente, né? Interagindo bem com o digital, né? Essa a gente chama até de hipermídia, né? Com várias plataformas. Mas rememorando aqui a sua época de infância, adolescência, lá em Barras, no interior do Piauí, como é que começou essa relação com a música? Para além do rádio, quais eram as outras formas de ter acesso à música, aos lançamentos? O que você lembra dessa época, Chagas? Olha, ontem lá na Felipe, né, que é a Feira da Literatura Piauiense, me fizeram essa mesma pergunta. Lá em casa não tinha livros. Os meus pais são analfabetos, a minha mãe tem 86 anos, o meu pai tem 94. Estão vivos, mas são analfabetos. Então, lá em casa, a gente não tinha acesso a livro. Mas lá em casa, a gente tinha uma coisa que era muito gostosa. A gente se ouvia música. E o meu irmão comprava muitos discos. Então, lá em casa, tinha uma estante repleta de discos. Como a gente não tinha livros, mas a gente tinha os discos,
E esses discos traziam os encartes, que na época o vinil vinha com encarte, com a letra e tudo mais da música. Então eu pegava esses encartes e ali era a minha fonte de pesquisa, ali era a minha leitura, ali eu ia conhecer o cantor, ia conhecer o compositor, né? Ia conhecer toda a ficha técnica daquele disco, quem gravou, onde foi gravado. Então aquilo ali para mim tudo era entretenimento, era uma forma de ficar em contato. Né? O encarte do vinil, né? Era a minha forma de leitura. Como não tinha livros, eu ia para os encartes de disco, porque disco sempre teve em casa. Não tinha livros, mas disco sim. E aí essa virada de chave a partir da ida para o rádio, profissionalmente, como é que aconteceu? Rapaz, engraçado, porque isso aí foi que meio por acaso. Porque quando eu comecei a ir atrás, inclusive aqui na própria FM Dia, eu não queria ser radialista, eu queria ser repórter. Meu interesse era ir para as ruas, fazer matéria, né, entrar em contato com o povo. Mas aí eu fui me aproximando e de repente eu estava lá, fazendo comunicação, fazendo rádio, como locutor, como todo mundo se fazia. Mas a intenção inicial, de fato, era ser repórter. Eu queria ser repórter. Mas aí não ocorreu. E aí eu acabei sendo locutor e até hoje estou sendo locutor desde 1992. Mais de 30 anos, né? E um dos grandes nomes do rádio piauiense, viu? O Chagas, eu fui ouvinte do Chagas em muitas emissoras, tive o prazer de trabalhar com o Chagas em 2 outros locais, na Teresina FM, também no Grupo Cidade Verde, e é um grande profissional, viu? Do rádio e também da escrita. Olha, o João Luiz está conosco aqui, o João Luiz do Diceu diz o seguinte: parabéns pelo livro, o grande Chagas Botelho, viu? João Luiz do Diceu. Eu não sei se é o João Luiz que eu conheço, porque assim, quando eu estava na ânsia de querer ser locutor de rádio, e eu morava no Diceu 2, na época tinha os festejos de São Francisco, ainda hoje tem, né? Mas na época era muito movimentado, né? Da paróquia de São Francisco de Assis. Inicia amanhã, inclusive. Pois é. E como a gente não tinha internet nem nada, a gente ia para os festejos e lá, meu amigo Sérgio, pai. E aí lá eu tive a oportunidade de participar da equipe de comunicação da paróquia de São Francisco de Assis. E aí a gente tinha um alto-falante que a gente ficava dando os recados, né? Olha, daqui a pouco tem um leilão disso. Aí a pessoa chegava com um recadinho do coração. Às vezes a pessoa chegava com um recado dizendo, olha, o carro tal, tá precisando sair e tal. Então a gente ficava fazendo essa comunicação dos festejos. E eu lembro que era eu, não sei se é esse João Luiz. Olha, ele tá respondendo, sim, é o João Luiz dos festejos. Ah, pois é. Meu amigo João Luiz dos festejos. Era eu, João Luiz e o meu querido... o Tonildo Braga. Da banda. Da banda. Tonildo Braga. Eram nós 3. E aí o João Luiz foi o cara que me deu a oportunidade de começar a falar no nosso alto-falante lá da igreja São Francisco de Assis. Era a equipe dos festejos, era eu, João Luiz e o Tonildo Braga. Gente boa, viu? Achei interessante aí, não sei se com você foi igual, eu também. Eu ficava ali pedindo uma oportunidade para falar num carro de som, para anunciar ali um evento da igreja, para anunciar, porque é o seguinte, ninguém queria dar oportunidade, e quando começa a dar, você fica ali adulando tudo. Tinha essa dificuldade também para poder ter a primeira oportunidade na sua época? Muitas dificuldades, eu ficava mesmo, era me humilhando mesmo. Sim. Eu chegava e dizia, rapaz, eu posso falar? Eu lembro que teve uma festa da FM O Dia lá na Harley Danceteria. Isso era o quê? Isso era 1989, quase 90. E teve uma festa da FM O Dia na Harley Danceteria. E quem fazia a apresentação da festa era o Tony Trindade e o Jorge Canalito, que trabalhava aqui na FM Dia. Então eu chegava para esses caras e dizia, cara, deixa eu falar, deixa eu fazer um pouquinho aqui o meu show e tal. Os caras, não, é porque já está tudo programado e tal. Mas eu sempre insistia. Ia para as rádios, na época, e a gente era chamado de mala, né? Mala de rádio, porque a gente ficava olhando, ficava observando, querendo aprender e ao mesmo tempo querendo pedir uma oportunidade, né? Então sempre eu tive essa dificuldade, muita dificuldade. E aí eu chegava nas festas, eu não queria ir para festa para dançar, nem outra coisa. Eu queria para falar. Eu ficava mais na mesa de som do que propriamente na festa. Bom, olha, tem mais participação conosco. O Anderson está perguntando, olha, é o Chagas da CV+. Responda aí, Chagas. É verdade. Faça o seu jabá aqui, a sua propaganda. É verdade. O horário lá. A gente está lá na CV+, diariamente, né? Das
15 às 19 horas. E muito obrigado aí pela deferência lá na Rádio CV+. Todo dia estamos lá. Olha, tem aqui uma pergunta do Altevanes. Como o Chagas é alguém das letras, talvez saiba responder. Bom dia, vocês poderiam me informar o contato de alguém que recicla livros usados? E eu acho... Não, eu não sei, assim, de cara eu não lembro ninguém, mas se ele procurar os sebos, é possível que ele tenha aí essa informação. Sebos, né? No centro ali tem alguns... Tem muitos sebos ali no centro. Tem o Jussival também, viu? Que é seu amigo, seu fã, viu? Parabéns pelo... meu barbeiro. Meu também. Por coincidência, é o meu também. Parabéns pela entrevista com o Chagas, dia 3 de outubro, no Maria Café, às 18 horas. Aguardo vocês no próximo sábado para dar um tapa no visual no nosso estúdio Ré. Nós vamos estar lá. E o livro, eu vou fazer o lançamento oficial, né? No dia 3 de outubro, lá no Maria Café. Vou reunir aí um grupo de pessoas, porque já está acontecendo a pré-venda, então algumas pessoas já compraram o livro, antes mesmo do lançamento, são essas pessoas queridas que me ajudaram a dar o pontapé inicial do livro, então eu vou reunir esse grupo de pessoas no próximo dia 3 de outubro, lá no Maria Café, para a gente fazer o lançamento oficial do Memórias Sonoras. Quem tá na audiência conosco também é o nosso amigo jornalista Francisco José. Meu amigo. Gente boa, viu, Francisco? Meu amigo. José, um dos grandes nomes da comunicação, direto de José de Freitas para o mundo, viu? Um abraço, Francisco José. Grande profissional. Grande profissional. Grande repórter. E é empresário da comunicação também. Não, tá bem. Daqui a pouco a gente vai estar trabalhando para o Francisco José. Bom, Chagas, vamos reforçar então aqui o lançamento dia 3 de outubro. Quem quiser adquirir o livro na pré-venda, pode entrar em contato com você. Quais são os contatos, a rede social, o telefone? Olha, o meu Instagram, você pode ir lá no meu direct e dizer, Chaguinha, eu quero o livro. Aí você vai lá no meu direct, é @chagasbotelho. Vai lá também no meu WhatsApp, e que é o 99860 9858. Fala comigo, que eu quero demais que você leia esse livro, para você ficar familiarizado com as minhas memórias sonoras. Chagas, é muito interessante quando a gente fala aqui, as pessoas, pela sua trajetória no rádio, toda a história na comunicação, as pessoas vão relembrando. A Rosalina do Planalto Niga está conosco e diz o seguinte: Natan, eu sou muito fã desse entrevistado, eu ouvia muito um programa e gostava demais que ele fazia junto com César Filho e outro que não lembro o nome agora. Era um trio maravilhoso. Lembro que a rádio não tocava forró e o povo vivia pedindo forró e o Chagas dizia, aqui não toca forró. É a Rosalina do Planalto Niga. É verdade. Rosalina, bem lembrado. A gente fazia um programa na época, na primeira versão da Rádio Cidade Verde, chamado Orelhão da Cidade, que era eu, César Filho, Rabelo Júnior, Mauro César e o Teófilo Lima, o cantor Teófilo Lima. Que fazia a Kathleen Delane. E a gente fazia o programa Orelhão da Cidade. Nessa época, a gente não tocava forró, porque era uma rádio eminentemente pop, né? A gente tocava muito pop nacional, pop internacional e... isso aí já é 90, né? Então o forró, ele teve um boom muito alto ali no início dos anos 90. E o que fizemos? Nós aderimos ao forró, porque era o que estava acontecendo no momento. Então nós chamamos o Cassalho, né? O Cassalho que abriu as portas do forró na época na Rádio Cidade Verde, e o Cassalho criou um programa chamado Forrozão Legal, que foi a partir daí que o forró começou a tocar só naquele horário do Cassalho. Mas depois a gente observou que o forró estava tão grande, tão gigantesco, que ele passou a ser tocado durante toda a programação. Tem mensagem de áudio aqui conosco, vamos colocar, tem mais participação. Vamos ouvir. Bom dia, Natan, bom dia, Chico Gomes, a todos que faz aí a bancada. Rapaz, quero aí parabenizar o meu amigo Chagas Botelho. Nós trocamos muitas figurinhas enquanto eu estava no guidão ali da Transcol. Ele sempre esteve comigo quando ele ia para Teresina FM. O cara é grande, o cara é rodado, é matriculado, o homem entende, viu? Parabéns, Chagas, sucesso, meu irmão, tamo junto. Aqui é o Guilherme. Guilherme, rapaz. Ele morou muito tempo no Bela Vista, agora mora em Timon, motorista da Transcol há muito tempo. Um abraço para ele aí também. Uma coisa é certa, o meu livro Olhar de Casca de Banana, ele tem várias crônicas ambientadas em coletivo, né? Porque foi um verdadeiro laboratório para mim, para eu escrever Olhar de Casca de Banana. Então eu passei muito tempo andando de ônibus, justamente para colher, né, as histórias, porque num coletivo, por isso que eu sempre acho que o coletivo, em qualquer cidade grande, deveria ser
a coisa mais assim, mais certa, o que deveria dar mais resultado para a população é coletivo. Porque o coletivo, meu amigo, é uma coisa muito interessante. Você tem o contato com vários tipos de pessoas. Então, eu fiz uma espécie de laboratório para escrever O Olhar de Casca de Banana, indo e voltando de ônibus. Eu colhi muitas informações, muitas histórias para poder compor o meu livro Olhar de Casca de Banana. Então, se você ler lá o Olhar, você vai estar praticamente dentro de um ônibus. É verdade, viu? O Andrade, viu? Nosso operador de master aqui do Sistema Dia, tá mandando um abraço para você também. Meu amigo Chagas, grande locutor. Bom, a nossa produção... Deixa eu só falar aqui rapidinho com o Andrade. Meu amigo Andrade, eu conheci o Andrade lá na TV Mirante, rapaz. TV Mirante. Inclusive, meu amigo Andrade. Ele tá aqui, o Jonatas e o nosso amigo Gustavo já adquiriram o meu livro na pré-venda e vão estar lá no lançamento. O Andrade vai adquirir também, viu? Pronto, o Andrade vai também. Ele vai já passar o Pix. Meu amigo Andrade, rapaz. A nossa produção separou aqui um trecho, viu, de uma das crônicas, né, um trabalho, inclusive, que está na rede social também do Chagas. E aí, um pequeno spoiler, né, como a gente diz agora no mundo das redes sociais. Vamos acompanhar um trecho de Memórias Sonoras com Chagas Botelho. Só que acho que veio sem áudio, Chagas. Você vai ter que fazer então. Vamos fazer ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Viu? Você vai ler aqui. Vamos. Qual a música nós vamos referenciar e o título da crônica, por favor? Olha, Natan, a respeito do título, esse livro é um livro sem título. Porque é como você está ouvindo um vinil. Eu fiz com que esse livro fosse como um vinil. Você vai ouvindo sem título, só as faixas musicais. Então, ele não tem título. Então, assim, você começa a ler uma crônica, termina e já começa outra sem título. Agora, antes de ler essa crônica, eu queria comentar o seguinte. Como eu disse, o livro é dividido em lado A e lado B. O lado A traz crônicas do tempo que eu vivi em Barras, que eu morava em Barras. Então, assim, o meu maior sonho naquela época de adolescência era andar na empresa chamada F. Cardoso. Eu tinha uma loucura para andar no ônibus F. Cardoso. Eu sempre fui apaixonado por ônibus. E, para aquela época, todo menino que andava na F. Cardoso seria um comentário de uma semana, de um mês. Olha, eu fui para acontecimento. Né? Eu fui para Teresina na F. Cardoso, porque realmente era um acontecimento. E toda vez que eu andava na F. Cardoso, tinha música, a gente ficava ouvindo música, o motorista colocava música, durante todo o percurso da viagem era com música. Então, assim, essa memória, ela é muito, muito forte na minha mente. Então, uma das principais crônicas desse livro é justamente falando sobre essa experiência da F. Cardoso, de viajar na F. Cardoso. Posso começar? Por favor. Então, ela diz o seguinte: na caixinha de som da F. Cardoso, tocava uma música penosa. E eu, estatelado numa poltrona, prêmio gordo para um garoto da minha idade, acompanhando a melodia e cantando com uma voz quase inaudível. Sabia de cor, de trás para frente, de frente para trás, aqueles versos ingratos. Todo o amor que eu lhe dei, você nem ligou. Todo o bem que lhe fiz, você se esqueceu. O ônibus avançava ora Barras a Teresina, ora Teresina Barras. Jerônimo, motorista e experiente operário móvel, cravava no velocímetro 120 km por hora, enquanto a canção sentimental ressoava pelo corredor comprido. Até os assentos demarcados sentiam a tristeza musical. Com o rosto colado às nesgas de janelas entreabertas, a duração da viagem me fazia esquecer qualquer inconveniência ou qualquer coisa tola. Tudo isso faz muito tempo. Por isso, aquele que teve a sorte de viajar na F. Cardoso, cuja lataria lembrava um besouro emborcado, ouvindo música de estrada, merecia, no mínimo, uma recompensa. A carteirinha
de ex-passageiro da felicidade. Olha aí, muito bacana, viu?